Bom dia, pessoal! Vamos dar início então à nossa 26ª videodica, continuando o período militar brasileiro. Lembrando que na videodica anterior eu falei sobre a estrutura e característica do início do regime, após o golpe de 64, e o primeiro presidente militar, que era o Castelo Branco. Nesta videodica eu vou dar continuação aos próximos dois presidentes militares. O novo presidente do Brasil pertencia à linha dura e veio para centralizar ainda mais o poder. Esse presidente era Costa e Silva e deu início aos anos de chumbo. O seu governo vai de 1967 a 1969 e foi o governo mais conturbado do regime militar, onde o movimento de contestação ao regime atingiu o seu auge. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, juntamente com o povo, passaram a exigir transformações na ordem política nacional. Em 1967, a oposição ao regime criou a Frente Ampla, porém essa nova agremiação estava impedida de existir segundo o AI-2, o Ato Institucional número 2. Lembra que eu falei na videodica anterior sobre o bipartidarismo do AI-2? Pois é, só estava permitido a Arena e o MDB, as outras não. Portanto, os seus líderes acabaram sendo cassados, os líderes dessa Frente Ampla. As manifestações contra a ditadura não paravam de aumentar, e uma delas acabou na morte de um jovem de 16 anos chamado Edson Luiz, que foi morto com um tiro no peito, o que desencadeou uma forte comoção nacional. Portanto, esta frase aqui diz respeito a este fato. Nesse luto, a luta começou. E aí o pessoal começou a se unir e ficar de total oposição ao governo, porque essa morte do Edson Luiz desencadeou uma forte comoção nacional. Em maio de 1968, ocorreu a maior greve desde 1964, que parou as cidades de Contagem, em Minas Gerais, e Osasco, em São Paulo. A maior passeata organizada pela UNE, que era a União Nacional dos Estudantes, foi a Passeata dos 100 mil, em 1968, reunindo estudantes e outros segmentos da sociedade. Foi realizada em homenagem a Edson Luiz e exigia o fim imediato do regime militar. O que é importante lembrar? É importante lembrar que não era somente a esquerda política que estava atuante, porque a extrema-direita também se organizava a partir do CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, e também do MAC, Movimento Anticomunista. Esses grupos realizavam sequestros de líderes estudantis, operários e sindicalistas. A radicalização era crescente, sendo normal ocorrerem lutas entre os estudantes da USP e os estudantes da Mackenzie. A linha dura buscava uma forma de atrair a opinião pública para o seu lado. Só que ao invés disso, de atrair o povo para o seu lado, ele conseguiu atrair a fúria, da população. Elaborou o Plano Paraçar, onde a unidade de salvamento da aeronáutica seria utilizada para sequestrar inimigos do regime que deveriam ser jogados ao mar, além da explosão do gasoduto no Rio de Janeiro. Esse plano não foi realizado graças a Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, que se negou a cumprir tal ato. Por causa das inúmeras represálias e o aumento da oposição, em dezembro de 1968, o governo lançou o AI-5, o Ato Institucional número 5. O que ele dizia? O presidente poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Estaduais e das Câmaras Municipais,
além de cassar mandatos, confiscar bens dos acusados e suspender garantias constitucionais. A forma como foi imposto à população impediu qualquer forma de organização legal de oposição. Outras realizações deste governo foram a FUNRURAL, que era para realizar uma reforma agrária, a FUNAI, que servia para proteger os índios, e o PED, que seguia as normas estabelecidas pelo PAEG. O PAEG foi um plano de ação econômica do governo do presidente anterior, do Castelo Branco. O próximo governo foi o governo Médici, que vai de 1969 a 1974. Esse governo foi um período de maior repressão e tortura do período militar. Este representante era da linha dura, né? E por isso intensificou a repressão e a tortura. E ele governou através da proteção do AI-5. Merecem destaque o milagre econômico e as guerrilhas. E com o AI-5, né, como o AI-5 dava amplos poderes ao presidente e a oposição ao governo estava impedida de fazer manifestações abertas contra o governo, a solução foi a luta armada, além de acontecerem assaltos a bancos, sequestros de diplomatas e atentados contra autoridades e militares. Os principais grupos guerrilheiros nacionais foram os seguintes: a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, liderada por Carlos Marighella, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, né? O VAR Palmares, que era a vanguarda armada revolucionária, liderado por Carlos Lamarca, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, né, que trouxe a guerrilha para o interior do Brasil, na chamada Guerrilha do Araguaia. Para evitar o crescimento das guerrilhas, os militares criaram um forte aparato de repressão, né, como, por exemplo, a OBAN, que era a Operação Bandeirante, né, que era uma ação conjunta da polícia e do exército, o DOI-CODE, que tu pode destacar, que era uma união DOI com o CODE, o DOI era o Destacamento de Operações Internas e o CODE, o Centro de Operações de Defesa Interna. O DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, além dos Centros de Informações das Forças Armadas, CENIMAR, CISA, CIEX, e também a gente tinha o SNI. Em se tratando de milagre econômico, né, assim chamado devido ao grande crescimento industrial de cerca de 10% ao ano, esse milagre foi fruto do capital estrangeiro, mão de obra a preços baixos, crédito internacional e estímulo às exportações, ou seja, era o chamado triplé econômico: empresas estatais, empresas estrangeiras e privadas nacionais. Esses fatores contribuíram para o ufanismo, com as frases "ninguém segura esse país" e "Brasil, ame-o ou deixe-o". O problema é que esse milagre trouxe consequências desastrosas para o Brasil. Por fim, a população pobre ficou impossibilitada de consumir os produtos necessários à sua sobrevivência, devido aos baixos salários. Houve um crescimento exagerado de empresas estatais que se tornaram ineficientes. O próprio presidente dizia: a economia vai bem, só o povo é que vai mal. Muito bem, pessoal, por essa videodica era isso, espero que vocês tenham gostado e até mais!